Buracos na pista são problemas recorrentes aqui no Brasil. Não é raro nós transitarmos por alguma avenida ou rua e nos depararmos com algum buraco aberto na via pública. Ocorre que, infelizmente, em razão da má conservação da via, o buraco aberto e a falta de sinalização, às vezes ocorrem acidentes de trânsito nesses buracos. E aí fica a questão: quais são meus direitos diante dessa situação? Muitos cidadãos eles ficam desamparados pelo desconhecimento. E aqui eu vim trazer alguns direitos decorrentes desse acidente. Eu sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito, atuo aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, e vamos para mais um vídeo. Acidente ocasionado por buraco na via pública. Aí vem a clássica pergunta: tenho direito à indenização? Isso é o que vamos ver agora. Só para ressaltar, essa foto aí de cima que tem o tronco dentro do buraco, eu tirei aqui em Porto Velho, na minha cidade, em 2018. É só para ilustrar que são situações que não são raras. O Código de Trânsito estabeleceu duas sistemáticas importantes para fazer a reparação de danos. O primeiro é o princípio da responsabilidade objetiva, que trata o seguinte: os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito da respectiva competência, independentemente de culpa por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão, erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantem o exercício do direito ao trânsito seguro. Então, esse é o princípio da responsabilidade objetiva. O órgão sempre vai responder independentemente de culpa. Aquele buraco não foi ocasionado por ele, beleza, mas está lá na via pública, ele responde mesmo que ele não tenha dado abertura nesse buraco. O outro princípio é a prioridade à defesa da vida, que trata o seguinte: os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então, esse é o objetivo do Código de Trânsito brasileiro: resguardar a vida do cidadão. Obviamente, um buraco aberto e você toma uma queda de moto, de bicicleta, ou até mesmo atravessando a rua ali como um pedestre, é uma situação que expõe a sua vida em risco. Aqueles são os dois princípios estabelecidos no Código de Trânsito brasileiro. Agora a gente vem aqui para a realidade. Qual é a nossa realidade no Brasil? Buracos na via pública e sem sinalização para advertir a respeito. Se tivesse alguma sinalização dizendo que ali tem um buraco, uns cones colocados ali para evitar que você seguisse passagem naquele buraco ali, possivelmente seria evitado, mas nem isso tem na grande maioria dos casos. Simplesmente está sem sinalização, o buraco está aberto ali em via pública e ocorre o azar de alguém passar por ele. E aí a gente tem prejuízos em relação ao veículo e às vezes com dano à integridade física. Diante dessa situação, o Poder Judiciário já proferiu milhares de decisões que condenaram os órgãos de trânsito ao pagamento de indenizações por acidentes ocasionados por buracos na via. Se você fizer uma rápida pesquisa aí pelo Google, você vai encontrar várias decisões que já condenaram os órgãos de trânsito, a prefeitura, o Estado, a União, ao pagamento de indenizações com o objetivo de reparar os danos. Diante dessa realidade, o ordenamento jurídico não é alheio, e com isso a gente tem as reparações do dano. Alguns direitos do cidadão: indenização por dano moral, dano material, dano estético, lucro cessante, benefícios previdenciários, seguro e DPVAT, entre outros. A gente vai analisar cada um deles em vídeos separados para esse daqui não ficar tão extenso. Todo acidente de trânsito é diferente, portanto, as consequências jurídicas irão variar. Como assim? Apesar da causa do acidente ser a mesma, que é o buraco na via, todas as consequências são diferentes. É diferente, por exemplo, eu passar com uma bicicleta no buraco e aí cair, me machucar todinho, ficar internado, diferente daquela consequência, por exemplo, de um veículo que passa a roda lá e faz uma massa na lataria, quebra o alinhamento. É diferente porque a pessoa do veículo, nesse caso, nesse exemplo específico, ela não teve fraturas no corpo. A outra teve fraturas no corpo, ficou internada, passou por cirurgia. Então, isso vai influenciar
na quantidade da indenização. Então, os direitos, as consequências, eles vão ser diferentes no caso, e cada caso deve ser analisado detalhadamente. Todos têm uma consequência diferente, algum pode ter uma prova a mais, outro pode ter uma prova a menos, e isso tudo influencia no resultado do julgamento, porque o juiz trabalha com convencimento através das provas. Se suas provas são frágeis para trazer a dinâmica do acidente, você já aumenta o risco de ter uma improcedência, da sua indenização ser negada. Agora, se você traz boas provas ali da dinâmica do acidente, demonstrando toda a situação, aí você já aumenta as suas chances de condenação da prefeitura, da União ou do Estado. Aqui, alguns exemplos de provas que podem ser utilizadas no processo judicial para demonstrar como que ocorreu o acidente. Um boletim de ocorrência, fotos do buraco, dano no veículo e a ausência da sinalização, vídeos, testemunhas que presenciaram o fato, 3 orçamentos do conserto do veículo, laudo médico, comprovação de fratura, despesas de cirurgia, remédios, comprovação da internação e alta médica. Tem também outras provas que podem ser utilizadas. Por exemplo, às vezes tem uma cobertura da mídia aí, né? Faz uma matéria jornalística eletrônica. Essas situações também podem corroborar como provas. Como eu disse, se você fizer uma rápida pesquisa no Google, aí você encontra várias condenações a nível de Brasil do poder público pela omissão na conservação da via pública. Eu trouxe aqui um exemplo de um processo que aconteceu aqui em Porto Velho. O município de Porto Velho foi condenado ao pagamento de R$10 mil por danos morais causados a um cidadão que sofreu um acidente de trânsito, resultante da má conservação da via pública e a ausência de sinalização indicando o buraco no asfalto. Aqui está o número do processo, não tem problema em citar porque o processo é público. Então, respondendo a pergunta lá do início do vídeo, tenho direito à indenização por acidentes causados por buraco na via? Sim, você tem direito a essa indenização, principalmente quando esse buraco não está sinalizado e quando a via está mal conservada, de causa um prejuízo com danos, tanto materiais ou mesmo no seu corpo, colocando a sua vida em risco. É possível ingressar com uma ação pleiteando essas indenizações, e quanto mais provas você tiver da dinâmica do acidente, maior é a possibilidade de você conseguir convencer o magistrado da situação e, por consequência, ter a sua ação julgada procedente, assim como milhares de ações também já foram julgadas procedentes. Portanto, se esse é seu caso, procure um advogado especialista da área ou de sua confiança, leve o caso, veja o que pode ser feito, porque muitas pessoas acabam ficando desamparadas simplesmente por crenças que são populares, mas que nem sempre são realistas. Como assim? Às vezes as pessoas falam, vai demorar anos, 10 anos, 20 anos. De fato, pode ter processo que demore diante dessa complexidade. Mas a maioria dos processos que são só danos materiais ali, como o conserto do veículo, isso é mais tranquilo, você recebe com maior facilidade. Outras situações que, por mais que tenha dano no corpo, como a indenização de dano moral, de dano estético, quando o valor é considerado baixo para fins legais, esse recebimento também é feito de maneira rápida. A gente tem casos tanto complexos como simples, como intermediários, que vai depender. Como eu disse, todo caso é diferente e aí você precisa de uma análise especializada para verificar os riscos e as possibilidades do que pode acontecer naquele processo, mas não fique desamparado. Busque seus direitos, compartilhe o vídeo, que muitas pessoas não conhecem essa dinâmica ainda desses acidentes. E aproveitando, conta aí para mim sobre a sua localidade, na sua cidade, no seu estado. Tem bastante buraco aí na via, que estão sem sinalização. Você já chegou a presenciar um acidente desse tipo? Ou até mesmo ser noticiado na sua cidade? Conta aí para mim nos comentários, e se você tiver dúvida, pode comentar também que eu vou estar respondendo. Obrigado pela atenção e nos vemos na próxima.